E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, nem preciso falar. A sexta-feira, ela nunca decepciona. Olha só, vem comigo. Tivemos a entrevista do José Dirceu, do Flávio Dino, e vamos falar sobre isso. E no dia de ontem, circulou a notícia que talvez seja a mais interessante de toda a semana. Saiu na Folha de São Paulo, numa coluna que é apoiada pela Open Society Foundations, para falar do Geraldo Alckmin, num tema que compromete o Dilma, com comentários do Aldo Rebelo. O que foi que aconteceu? Conto para vocês já no primeiro tema, junto também com a nota da Folha sobre eleitores ilustres do Dilma que já começaram a desembarcar do governo e amular a terceira via. Além disso, tem mais algumas coisinhas nesse primeiro tema que eu não quero adiantar nada aqui, inclusive uma reunião que teve aí na AGU nos últimos dias. Depois vamos falar sobre liberdade de expressão, né? Porque regulamentar as redes sociais é garantir a liberdade de expressão. O governo vem aí invertendo a narrativa das coisas, né? A ordem das coisas. Quero falar sobre isso, também quero falar sobre algumas coisas que envolvem o judiciário, algumas coisas no que tece aí Bolsonaro, Nicolas também, saíram notícias no dia de ontem. Depois eu quero falar com vocês sobre a carreta furacão, que vem sendo criticada aí pela imprensa, né? Pelas coisas óbvias. Cada vez mais a imprensa vem subindo o tom contra o Dilma, contra o desgoverno. Tivemos aí algumas novas nomeações interessantíssimas, uma sinalização do Lira que acaba por melindrar o desgoverno. E também tem mais algumas coisinhas que vocês vão ver, não quero falar. Bom, a notícia é meio ruim, né? Envolve aí você receber menos dinheiro, que é a volta do imposto sindical com nome diferente. Mas aguenta aí que também tem mais coisas que envolvem até um recorde negativo no âmbito do meio ambiente que o Dilma prometeu salvar a Amazônia. Depois espero que dê tempo de comentar algumas coisas especificamente da reforma tributária, da economia e o que o Haddad vem fazendo para destruir o país. E se der tempo, eu não acho que vai dar, alguns assuntos internacionais, inclusive, né, a vergonha que o Brasil passou ontem, né, sendo humilhado internacionalmente pelo Zelensky. Mas vamos começar, vamos por partes. Você vê como são as coisas. O ministro da Justiça e Segurança Pública ontem concedeu entrevista para Globo News. Globo News, né? A Globo vem se tornando o principal portal de comunicação da turma do desgoverno perante a população. Para que você compra? Para que tudo? Assim, existe hoje assim uma relação que você não sabe onde começa o governo e onde termina a Rede Globo. Existe uma zona cinzenta no meio, né, como as coisas estão acontecendo, que tá parecendo, não sei, tá caminhando para uma... Eu quero acreditar que daqui a um tempo vai aparecer alguém gritando CPI da Rede Globo, porque não dá mais para aceitar o que tá rolando. Mas enfim, o ministro da Justiça e Segurança Pública fez um comentário, no mínimo, curioso. Em sua entrevista, ele falou o seguinte, ó. Instalação de uma comissão parlamentar, no caso uma CPI, na verdade uma CPMI, né? Mas ele não quer falar sobre isso, que é para não dar voz para a oposição. Ele disse que abrir uma CPI, né, sobre os atos do dia 8 atrapalharia as investigações. É mesmo, é? Por que será? Não faço ideia. Não faço ideia, né? Não, a CPI vai atrapalhar as investigações. Com base no quê? No quê? Qual a lógica? Ele também defendeu que a prioridade para o governo no Congresso é o avanço da reforma tributária e do arcabouço fiscal, classificados como vitais para a retomada dos investimentos, geração de emprego e crescimento. Bom, o próprio desgoverno jamais tratou esses assuntos como prioridade. Poderia ter começado já o ano com isso aí bem formatado, né? Bem bonitinho, pronto, botar para andar para frente. Mas estava ocupado com outras coisas, né? Passear. Talvez o Lula estivesse com saudades de subir lá no jatinho, né? Do governo, ir lá na Argentina, abraçar os amigos do Foro de São Paulo, lá dar um abraço no bidê, cheirar o cangote. Aí a fala do Dino foi o seguinte, ó. O governo não tem nada a temer. Dizem que quando a pessoa fala é porque tem alguma coisa, né? Se o governo realmente não tivesse nada a temer, não tinha nem pra que ele tá tentando justificar. O que nós temos é responsabilidade para entender que uma CPI neste instante pode atrapalhar as investigações, proteger quem toca o terror e atrapalhar a pauta que interessa o país, declarou na entrevista na Globo News. A imprensa não consegue classificar a tragédia lá de Santa Catarina como ato de terror, mas as velhinhas, esses sim tocam o terror. É um absurdo o que passa nesse país, né? E como os valores estão sendo invertidos. Aí veja, o senhor José Dirceu também concedeu entrevista. Para mim, o ápice dela foi um clamor
que ele fez, que eu encaro, olhando o cenário atual da política, olhando os desembarques que já estão acontecendo, as críticas que o Dilma já vem sofrendo também, eu encaro a fala do Dirceu como um apelo. Pelo amor de Deus, não abandonem o Dilma, não abandonem, fiquem com ele. Vai ter espaço para todo mundo, a pizza é grande. Você quer uma fatia maior? A gente que tira um pedacinho do PT, dá para vocês. Só não abandona o cara. Dirceu defende reeleição do Dilma e mandatos seguidos para frente liderada pelo PT. No vídeo de ontem a gente comentou, por exemplo, sobre o Caio Junqueira. Utilizou o espaço dele lá na CNN para falar que a frente ampla ficou só na eleição. Depois que, uma vez eleito, o Dilma está governando com um punho de aço, centralizador, quase um imperador. E aí o Dirceu, ao longo da entrevista, fala, não, precisamos de um governo de 12 anos, não do Lula. Não precisa ser o Lula, não é do PT. É da frente ampla que está com ele. Que frente ampla? Dirceu tentando ver se leva alguém na conversa mole. E em determinado momento ele fala assim, acredito que precisaríamos de um acordo nacional, porque vai abrir uma janela de oportunidades no mundo para o Brasil. Se o Brasil não tiver um entendimento entre governo, empresariado e Congresso, para adotar uma série de medidas que nós precisamos adotar, vamos nos arrastar. E conforme a crise internacional, nós podemos perder oportunidades. O PT, o partido que atacava o empresariado, os burgueses, que era na verdade o povo que tinha que ter os meios de produção proletariado, agora tem que ter o acordão. Já tem aí o conselhão, agora vem o acordão. Executivo, empresariado e Congresso. Tá chamando para conversa, tem espaço, temos que nos unir. Olha como são as coisas. E o receio do Dirceu não é aleatório. Antes de falar sobre a notícia realmente interessante, é uma inception, é uma coisa dentro da outra. Duas notícias antes. Primeira é essa. O fracasso subiu para a cabeça, Estão entorpecidos pelo fracasso. PT organiza ato em São Paulo para comparar 100 dias de Tarcísio e de Lula. Tá vendo, como são as coisas? Comparar. Meu Deus do céu. Mas é para mostrar que o Dilma é muito melhor que o Tarcísio, viu? As comparações serão concentradas nas áreas de saúde, assistência social, educação e privatizações. No período, Tarcísio foi criticado pelo PT e outros opositores por ter sancionado o projeto de lei que proibiu a exigência de apresentação do comprovante, você sabe do quê, e por ter avançado na proposta de privatização da Sabesp, enquanto o Dilma vem retaliando em pedacinhos bem pequenos o marco do saneamento. Já os petistas afirmam que, em seus primeiros 100 dias, o Dilma centrou esforços em resgatar e redesenhar programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Pelo amor de Deus, isso aí foi no ano passado, isso é uma MP, resolve. E até agora não foi votado. Que empenho que teve. Essa turma tá entorpecida pelo fracasso. Deixou o fracasso tomar conta. E aí que vem uma matéria da Folha, que eu acho que é o que fez o José Dirceu ficar meio temeroso com algumas coisas. A Folha conta que o Dilma sofre críticas de eleitores ilustres e vê pressão sobre o governo crescer. E tem alguns nomes aqui bem interessantes. A crítica do Paulo Coelho foi a mais ruidosa até aqui, mas outros eleitores do Dilma também vêm expressando insatisfação com o desgoverno. Em um movimento negativo que o Planalto e militantes tentam combater com pedidos de paciência. Tenham calma. Ao chamar o novo mandatário de patético, Paulo Coelho deu vazão a queixas de parcelas dos que votaram no petista, inclusive os que só queriam derrotar Bolsonaro. Essa frase é interessante. O Paulo Coelho está expondo, está dando voz àquela turma da terceira via que só votou no Dilma para tirar Bolsonaro. Ou seja, a Folha está dando como certo que a terceira via já está revoltada com o Dilma. É o caso dos apoiadores ocasionais, como o Tasso Gereissati, o João Amoedo, nomes de grande destaque aí dentro da terceira via. O Tasso tentou ele mesmo se capitalizar, viu que não ia para frente, tentou colocar o pupilo dele, o Eduardo Leite. Pesquisem a relação aí da família de um membro da família Gereissati com Eduardo Leite, é caso de amor.
Sem brincadeira. E o presidenciável do novo Amoedo, né? Mas vamos lá. Olha essa fala. Estou achando o governo muito ruim, afirma Amoedo, que surpreendeu muita gente a votar no petista contra um mal maior. O ex-banqueiro vê o Dilma preso a erros do passado, com a equipe descoordenada e sem gestos para colocar o Brasil no rumo do crescimento. Só que o Amoedo tem se posicionado também contra a regra fiscal, contra a permanência do Juscelino, que vem aprontando muitas, só que mesmo assim, apesar de tudo isso, o Amoedo diz que ele não se arrepende do voto. Isso daqui é uma hipocrisia gigantesca, mas faz total sentido. O Amoedo tem que deixar claro, ele, o Tasso Gereissati, toda essa turma, não, votaríamos de novo no Lula, que somos terceira via. Terceira via não vota em Bolsonaro, de jeito nenhum. Lula é menos pior. Mas se a terceira via tomar forma, eu vou de terceira via. Então você mantém a patotinha, você continua criminalizando o Bolsonaro. Gente, olha só, o fim da terceira via no Brasil, a terceira via, ela foi a realidade do Brasil. Sempre foi a realidade do Brasil. Era o PSDB. Sempre foi. Era o Teatro das Tesouras. PT versus a terceira via. Só é o nome diferente. A terceira via no Brasil, ela chega ao fim com o aparecimento dos conservadores, o surgimento de uma direita, ou seja, o surgimento de Bolsonaro. Então a terceira via ela precisa, mais do que manter o Lula, eles precisam criminalizar Bolsonaro. Porque uma vez que o Bolsonaro está criminalizado, não pode concorrer, etc, tudo mais, cara, é o Dilma e a terceira via. Aí assim, você prefere sei lá, um picolé de água, que não tem gosto de nada, né? Um pedaço de gelo, ou você prefere um picolé de cocô? Me dá um sem gosto, né? A terceira via, pior que não é nem isso, ainda é pior. Né? Tipo, pensar em alguma coisa meio ruim, de água estragada. Você prefere o que? Água estragada? Você ia falar, né? Meu Deus do céu. É como a parte da população brasileira pensa. Então eles precisam tirar Bolsonaro do jogo, mas deixa ali o Dilma. O Dilma deixa, porque é interessante para eles. O problema é que o sentimento benévolo em relação ao desgoverno, aquela torcida sincera para que dê certo, está arrefecendo, está indo embora. Estamos perdendo a esperança. E esse nome aqui, que falou isso, é interessante, é o sociólogo e investidor Zeca Martins. Quem é esse cara? Ele é integrante do Derrubando Muros. Sabe que grupo é esse? Eu não sei se vocês já viram no passado uns debates que aconteceram, por exemplo, entre o MBL, né, o Kim Kataguiri, a Tabata, a turma do PSOL, etc, tudo mais. Isso começou a rolar ainda em 2020. Ainda em 2020. Essa galera que vinha tentando formar uma terceira via desde lá de trás. Olha como a Folha vem pontuando, vem dando espaço, vem abrindo. O Globo, na semana retrasada, já falou sobre a questão da terceira via, a necessidade. O Estadão escreveu pelo menos 2 editoriais sobre a necessidade de uma terceira via. Na verdade, um editorial eles falam da necessidade de criar uma direita conservadora de verdade, não que apoia Bolsonaro. E no outro, o Estadão fala mais em aberto na terceira via, que não dá mais para ter um Brasil nem com Lula nem com Bolsonaro. Um até foi mais recente, eu acho, e o outro que é de fevereiro. Eu sei disso porque eu tô finalizando o Atlas e eu acabei de reler. E aí disse que a turma da terceira via é formado por empresários, profissionais de diferentes áreas. Os empresários que o Disseu quer trazer para perto, né? União, não abandonem o Lula. Buscou a terceira via em 2022, mas por fim acabou se aproximando do Dilma, que foi a opção de grande parte dos membros. Foi o que sobrou, né? Bolsonaro não dá. Bolsonaro é o fim da terceira via. Sou parte da ala que votou nele pela primeira vez para afastar o risco Bolsonaro. O rigor com o atual governo, membros daqueles lulistas convictos, está baixo. Noto ainda uma complacência em função da tortura que foi conviver com o governo fascista. Mas essa fase está se esgotando. Martins diz que as críticas de Paulo Coelho do Tasso Gereissati encontram eco no grupo, que ressente do esvaziamento da ideia de frente ampla. Estamos sentindo falta da ideia da frente ampla. O que foi que o José Dirceu falou? Não, olha só, vamos ter aqui o governo da frente ampla. São 12 anos da frente ampla, não é do Lula, é da frente ampla. E da ausência de programa. Além do básico,
que é garantir 3 refeições por dia para todos, não sabemos qual o projeto de longo prazo para o Brasil. Parece que o discurso do Disseu foi bem calibrado, né? Aí eu fui ler os comentários dessa matéria. Eu me interesso às vezes saber o que é que passa na cabeça do leitor que assina a Folha de São Paulo. River Passos. Para resumir, esse governo restaura a democracia. Só por isso já justifica o voto, o resto é lucro. Estávamos indo para a escuridão, a caminho do Estado-Igreja ou Igreja-Estado. Ninguém merece em pleno século XXI viver numa teocracia. O Afeganistão tem para mostrar como é. Meninas proibidas de estudar. Precisa dizer mais o que para ilustrar a desgraceira. Imagina, esse cara acha que isso era o governo do Bolsonaro, uma teocracia. Com base em quê? Me diz, gente. Com base em quê? Aí vem Gerson Tavernari. Piada em Folha. 4 anos de retrocesso absurdo, mas 2 anos de instabilidade na terra das bananas após o golpe de 2016. Como assim a Folha ousou soltar uma nota criticando o meu ídolo, o Dilma? Matheus Vaz, de SSA. Por pouco escapulimos de permanecer mergulhados no neofascismo que tomou conta do Brasil. O momento é de apoio e crítica construtiva. O fracasso deste governo significará o fracasso da esperança por dias melhores. Será mergulhar outra vez o país nas trevas com consequências imprevisíveis, porém sombrias. Felipe José Fernandes Macedo. Folha de São Paulo é assumidamente linha auxiliar do bolsonarismo. Olha o nível de distorção de realidade que essa galera vive. E para terminar, o Abdias Brito. A Folha parece ter escolhido o lado do fascismo ao tentar desconstruir um governo democrático. Tem como o Brasil dar certo? Sabendo que o voto dessa galera tem o mesmo peso do teu voto. É de doer, viu? É de doer. Mas vamos lá. Essa pra mim é a nota mais interessante de toda a semana. Ela não saiu ontem. Mas ela começou a circular ao longo do dia de ontem. As pessoas começaram a compartilhar. Quem puxou o barquinho foi o senhor Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo lá atrás é aquele cara de esquerda raiz mesmo, né? Era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E o Aldo Rebelo, ele vem, sei lá, se distanciando um pouco da esquerda que tá aí. Não que ele esteja vindo pra direita, eu tô falando assim, ele só tá seguindo um caminho meio separado, né? A esquerda tá meio que radicalizando demais. O Aldo Rebelo tá tentando ficar na esquerda, enquanto a turma tá indo pro extremo da extrema esquerda. E aí, Aldo Rebelo, quando você olha, ele tá naquele grupo ali mais nacionalista, mais trabalhista, que tem algumas ideias que você vê, não, dá pra ouvir esse cara. Esse cara é minimamente moderado, não fala em perseguir pessoas, não fala que os apoiadores de Bolsonaro têm que ser perseguidos, né? Tem que criar uma lei para proibir o bolsonarismo, como o Janones quer fazer. É um cara que defende a soberania nacional, o que a esquerda já abriu mão, né? Tanto faz. A esquerda quer entregar, né? A Amazônia é nossa. E aí o Aldo Rebelo faz um comentário muito interessante. A manchete da Folha fala sobre o Alckmin. Alckmin defende exploração de potássio na Amazônia. Um tema que, inclusive, nós comentamos no ano passado, no dia 3 de março de 2022, porque eu fui checar, né, mais cedo. Eu fiz um dossiê fertilizantes. Esse tema, inclusive, eu mostro o que Bolsonaro defendia quando ele era deputado federal, isso lá em 2014. E aí, o Alckmin está defendendo a pauta de Bolsonaro. Olha só, né, que interessante. E aí o Aldo Rebelo fala o seguinte: a terceira via dentro do governo faz o seu primeiro movimento. Ao perceber que certa ala governista só tem votos no Parlamento Europeu e na bancada do Partido Democrata norte-americano, o jogo só está começando. Aguardem as cartas, né? Só que eu não sei se o Aldo Rebelo prestou atenção numa nota, numa informaçãozinha ao fim da matéria. A gente chega lá, vamos por partes. Tá aqui a nota, né? Alckmin defende exploração de potássio na Amazônia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ele defendeu em público a exploração das reservas de potássio em território indígena não demarcado e de uso tradicional do povo Mura no Amazonas. No discurso, o Alckmin falou que a mina no Amazonas pode ser um dos maiores investimentos do país e representa a possibilidade
do Brasil deixar de importar 98% do potássio usado como fertilizante na produção do agronegócio. E exatamente o que Bolsonaro falava. Aí veja, abre aspas. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Precisamos de indústria de fertilizantes. Importamos 98% do potássio e o potássio é Amazonas, é Autazes. Vamos trabalhar com empenho para resolver o problema jurídico, afirmou Alckmin no evento do CAS, que é exatamente o que Bolsonaro falava. Não é possível levar 5 anos para discutir se a competência é do IBAMA ou do IFAM, IPAAM, que é o órgão ambiental do governo do Amazonas. No discurso, o vice-presidente também associou a mineração à riqueza de municípios. E essa fala aqui é um argumento que Bolsonaro também já usou. Queria destacar uma coisa sobre a importância da mineração. Mineração bem feita, legal, respeitando o meio ambiente. Pergunto para vocês, qual é o município mais rico? Não é São Paulo? Não é Rio de Janeiro? Não é Minas Gerais? Ou não é a cidade do Paraná? O maior PIB per capita do Brasil é em Canaã dos Carajás, no Pará. Mineração, R$480 mil de PIB per capita por ano, por pessoa. Você divide por 12, dá R$40 mil para cada um. É evidente que, infelizmente, não é igual, mas é impressionante. Olha o discurso do Alckmin. Aí vem a Folha de São Paulo. Falar uma coisa que eu achei, assim, será que o que está acontecendo, né? Até onde vai a mentira e a narrativa da imprensa? Depois da Folha mostrar que o Alckmin emulou o mesmo discurso de Bolsonaro, o mesmo jornalista fala, ó, após a defesa da mineração puxada por Alckmin, o governador do Amazonas, o bolsonarista Wilson Lima, reproduziu o discurso usado em eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Precisamos diversificar as atividades da Zona Franca de Manaus e conciliar com os recursos que temos, como o gás natural e o potássio de Autazes. A reserva tem capacidade de fornecer 25% do potássio do Brasil por 30 anos, fora as outras já descobertas na nossa região. Gente, o que é que tem de diferente do discurso do Wilson Lima para o discurso do Alckmin? Assim, não, mas é porque isso aqui foi reproduzido nos eventos com o Bolsonaro. É porque não falou que o Alckmin também foi o mesmo discurso de Bolsonaro. Aí veio o Omar Aziz, que lá no passado também, lá para 2014, já defendia essa situação. O Omar Aziz ampliou a defesa da mineração para a legalização da exploração do ouro. Também tem que liberar o ouro, segundo o Omar. Eu discordo do Dilma em relação à exploração da mineração. Vejo o que está acontecendo hoje e não vai parar. Cara, tu pode prender, pode tacar fogo, fazer o que quiser. Não vai parar. E ele diz que, por mês, estão tirando 500 quilos de ouro da região. E a gente já abordou sobre isso no passado. Não é muito mais simples regulamentar, tirar o garimpeiro da irregularidade e colocar o garimpeiro, dar um caminho para ele trabalhar tudo certinho. Porque uma vez que ele trabalha tudo certinho, facilita para conseguir uma linha de crédito, para registrar a empresa, para comprar equipamentos. E cada vez mais ele crescer, contratar pessoas. Na irregularidade é mais complicado. Até o preço das coisas é mais barato, tá na hora de vender. Turma não entende isso. Não entende isso. Aí a matéria segue, depois contando sobre porque a situação não anda, falando das ONGs, falando do Ministério Público, agindo aí, né, a favor dos povos indígenas, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc, tudo mais. E aí, quando termina a nota, fala o seguinte, né, o projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. Você acha que o Jorginho Soros e sua turma iriam deixar uma nota dessa ser publicada na Folha de São Paulo, se não fosse de agrado deles? Aqui, ó, Planeta em Transe. Aí eu me fico me perguntando, né? Antes, durante o governo Bolsonaro, que se preocupava com a soberania nacional, podia ter mineração. Não podia. Durante o governo Bolsonaro não podia. Agora que entrou um governo que é vassalo, né? É um subalterno, é um súdito
Isso tudo tá bom, né? Realmente é um vassalo do governo americano, do governo europeu. Ainda tenta ajudar os ex-amigos do Foro de São Paulo, mas que não tá nem aí pra soberania nacional. Aí agora pode? É porque antes fosse o governo Bolsonaro, não sei, na hora de explorar, a exploração não ia ser boa pros Soros, e agora é boa. O que tá rolando, né? Por que mudou? Isso ainda vem via Alckmin. Gente, quando o Soros veio no Brasil, ele jantou na casa do Fernando Henrique Cardoso, com Elon Nazabó. O cara que trabalhava mesmo para o Soros era o Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Fernando Henrique Cardoso. Você acha que essa galera não é a turma do Alckmin? O Alckmin é um dos caras do Soros, junto aí com diversos outros membros aí do desgoverno. Olha o que tá rolando. E quando você olha isso daqui em relação ao cenário geopolítico, onde você vê uma possível quebra dessa hegemonia do dólar e o fortalecimento de várias moedas, o que não necessariamente é algo ruim, pode ser bem interessante em vários países mesmo assim, com suas moedas fortes, como era no passado, né? Você vê a Alemanha tinha uma moeda forte, a França tinha uma moeda forte, a Suíça, a Inglaterra, todo mundo com uma moeda forte. E aí o país tem que lutar, trabalhar, tentar manter uma estabilidade, né? Se manter um país com segurança jurídica, com democracia, para a moeda continuar forte, controlar a inflação. Veja, é interessante, quando você tem concorrência entre moedas, você acaba por forçar os governos a tomar uma série de medidas para a moeda continuar forte. E essas medidas passam por estabilizar e fazer com que o país continue crescendo, porque senão a moeda enfraquece. Você tem que ter algum produto para oferecer, porque senão, quem que vai ganhar tua moeda? Vai comprar o que com tua moeda? Só porque eu tô bonitão? Assim, no meio que isso tudo tá acontecendo, onde algumas moedas começam a se fortalecer, onde algumas pessoas começam a falar que as moedas têm que voltar a ter um lastro, e aí entra a questão do ouro. No Brasil, estão tomando aí várias coisas. Ó, o ouro isso aqui, segura, né? Ó, vamos ver. Começando a botar mais algumas regulamentações, tentar controlar. A produção de potássio vem muito lá, região da Rússia, Ucrânia, né? Belarus. E esse conflito que a gente vem vendo hoje, se a turma de lá falar, ó, não vai ter mais pro Ocidente, e aí, quem que vai produzir fertilizante? O Partido Democrata, né? O Sul já olhou, ó, tem ali no Brasil, viu? Tem lá no Brasil. Vamos buscar. Vamos buscar. O nosso amigo, o nosso subalterno, nosso vassalo, o Dilma, ele tá no Brasil para entregar pra gente. Só, obviamente, né? Estamos supondo tudo. Isso jamais aconteceria. O Dilma, ele bate na mesa. Quem manda no Biden é o Dilma, e não o contrário. Confia, confia. Aí, olha isso daqui também. Reunião. Eu fui pesquisar a notícia a seguir. Uma pessoa que foi nomeada. E aí eu achei essa agenda sensacional. A audiência a representante da Open Society Foundation, isso onde? Na Advocacia Geral da União. Que a turma é que também vai lidar com a questão da... Como é que pode falar, né? Da internet, defender a democracia. Só que a AGU é quem faz todo o trâmite ali, né? Como se fosse o setor jurídico do desgoverno, né? É o advogado do desgoverno. E quem solicitou foi o Open Society Foundation do Jorge Soros. Olha a pauta. Cooperação jurídica com os Estados Unidos. Cooperação jurídica é um negócio assim bem amplo, né? Pensa o seguinte, tu vai empreender em outro país. Tu vai empreender em Luxemburgo. Tu é um empresário, tu vai empreender em Luxemburgo. Sabe se tu tem que pagar 13º? Tu sabe quanto tu tem que recolher, ou se tem que recolher, ou se nem tem que recolher? Tu sabe alguma coisa assim? Tu tem alguma ideia o que acontece se tu mandar o cara embora porque tu não gostou dele? Tu pode ser coisa, ou não tem esse direito de trabalho, tem essa coisa. Você conhece o sistema jurídico do país? Não, então... Pô, tem uma cooperaçãozinha, né? Tem um apoio para diversas áreas, gente. E eu tô fazendo isso aqui porque no mercado de trabalho todo mundo trabalha, né? Ou pelo menos já tentou buscar um trabalho, todo mundo conhece um pouquinho. Agora imagina quantos setores cinzentos que existem, né? Que é difícil você obter informação. Pra onde vai, etc, tudo mais. E você tendo todo o percurso para conseguir avançar com o que você quer. Tendo aí o apoio do desgoverno. É sensacional. Melhor do que isso daqui, só se o Dilma ligar pro Dória e falar, Dória, como é que faz pra abrir um escritório lá fora? Igual você fez quando você abriu um Invest São Paulo lá em Xangai. Me conta aí, Dória, como é que vai? Eu quero fazer igual. Abre lá do lado da casa do Soros, né? Pra ficar cômodo pra ele. Como é que faz? Só falta isso. Só falta isso.
Aí eu achei essa agenda quando tava pensando sobre a senhora aí que foi nomeada, né? O governo do Dilma nomeia advogada para chefiar o Ministério da Verdade. É a Procuradoria, né, dentro da AGU, Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. E o objetivo, segundo o ministro, será contribuir com os esforços da democracia defensiva. Adorei esse nome. E promover pronta resposta a medidas de desinformação e atentados à eficácia de políticas públicas. E a esquerda não dorme, não brinca serviço, né? Não dorme. E para deixar de um alerta, não tá lá na frente, tá lá na frente. Era para ter colocado aqui no lista do Dilma, mas tudo bem. Grava isso. Falando em verdade, né? Controle da verdade, ninguém é melhor do que a Globo para fazer isso. E aí a Veja tentou esclarecer para o Brasil quais seriam aí os fatores, né? O que é que estaria acontecendo nos bastidores que poderia estar levando a Globo a demitir tantas pessoas. E aí diz que o ano de 2021 foi de prejuízo. Que bom, né? E só voltou a lucrar ano passado com um faturamento de 1,25 bilhão. Só que, ainda assim, mesmo com esse lucro bilionário, o número não foi festejado internamente. É que este resultado positivo só foi atingido porque a empresa vendeu para a Sony Music, a gravadora Som Livre, pelo valor de 1,295 bilhão de reais. Ou seja, o lucro que a Globo teve foi inferior ao valor que ela vendeu a Som Livre. Ela vendeu a Som Livre e ainda ficou com prejuízo de 450 milhões. Sensacional. Não, 45 milhões. Sensacional. Sensacional. Se não fosse isso, haveria um novo prejuízo bilionário. Não bilionário. Nas contas da emissora carioca. Como noticiado nesta semana pela coluna, os números ajudam a entender por que as demissões passaram a fazer parte da rotina dos funcionários, independente de suas premiações, produtividades e afins. E aí falando sobre Ministério da Verdade, regulamentação das redes, né? Democracia defensiva. O Globo ontem, quase me perdendo do dia. Olhei aqui só para ter certeza, no dia 7. Falou o seguinte, escreveu um artigo de opinião para falar que o Elon Musk ele está atacando a credibilidade do Twitter. Por quê? Ele resolveu cobrar pelo selinho verificado. Bom, eu acho que ele está certo. Mais do que certo. E o que acontecia antes era uma máfia. Não tem outra palavra. Máfia. O que tinha no passado era uma máfia. A retirada aconteceu apenas parcialmente. Ele está falando que tem uma turma que já começou a perder, mas não todo mundo. E aí diz que, por exemplo, o New York Times publicamente falou que não ia pagar. Perdeu o selinho. Na própria segunda, já havia contas falsas do diário com o logotipo do New York Times e o selo azul. Era a gente querendo confundir mesmo, fazendo-se passar pelo jornal. E eu dou risada. Sabe por quê? Porque diversas pessoas da direita já foram vítimas de mentiras, já foram vítimas de perfis se passando por membros do governo, influenciadores, jornalistas. Vocês aí que assistem a Revista Oeste, tenho certeza que vocês já devem ter escutado alguma vez a turma falar que de novo criaram um perfil se passando pelo Fiuza. Lembra isso daí, né? Aí a pessoa vai, ganha seguidores, o povo não presta atenção, faz um perfil igualzinho, com a mesma foto, tudo bonitinho, ganha um monte de seguidor, aí chega lá, muda de discurso, às vezes é um perfil de esquerda, às vezes é um perfil que foi feito só para ganhar seguidores, para vender para alguém, para uma loja, etc e tudo mais. E aí? Você entende como é que funcionam as coisas? Então, assim, quando era a direita que sofria isso, a Globo estava calada. Agora ela está incomodada. Ela diz, ó, que a ideia, né, a assinatura não era mais, etc, tudo mais. Só que o selinho azul, cara, pô, tinha uma utilidade. A identidade do dono de uma conta azul havia sido confirmada. Pois é, só que o problema é que era uma máfia. Que vocês só confirmavam quem era do consórcio. Políticos, jornalistas, cientistas, professores, analistas, artistas, seja quem fosse. Aquilo que dizia no Twitter, todos compreendiam como original. Mesmo que ele dissesse mentira, era uma mentira dita pelo próprio presidente da República. E isso é relevante? Sim.
Mas vocês negavam esse direito para a direita? No ambiente de caos, ter a certeza de que a palavra ali vinha realmente da pessoa ou instituição dava algo novo às redes sociais, credibilidade. Eu já fui vítima de impersonalização, não sei nem como é a palavra em português. Deve ser um 71, né? Você roubar a identidade de uma pessoa e você passar estelionatário digital. Não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que foi no início do ano passado, se não foi em 2021. A Bárbara, ela recebeu o perfil verificado. A Bárbara recebeu um perfil verificado. E aí o que aconteceu? O Ministério Público foi pra cima da Bárbara. O Ministério Público questionou o Twitter. Então, assim, essa turma não tá com nenhuma preocupação. A raiva deles é porque agora as pessoas comuns estão chegando no mesmo patamar. Vocês estão vendo recentemente, mostrei no vídeo ontem, na semana passada também, aquelas notinhas, né? O fact-checking dentro do Twitter. Quando algum espertinho quer vir, né? Fazer algazarra, dar aquela lacrada errada, querer culpar os apoiadores de Bolsonaro por uma coisa sem nenhum cabimento, colocar como responsáveis pela tragédia. Isso criou também um poderoso símbolo de status virtual. É isso que a Globo não quer perder e ficou triste que seus amiguinhos estão perdendo. Ter o selo de verificação em qualquer rede queria dizer, de alguma forma, que aquela voz numa área específica era relevante. Bom, tem lá um medidor de engajamento, o Charlab. Frequentemente, eu posso falar que uma certa constância ao longo do ano de 2020, constantemente eu estava assim, entre os 20 perfis com maior engajamento no Twitter. Sempre do tier 3 para cima. Às vezes eu estava no tier 1, tier 2, mas pelo menos no tier 3 era muito difícil. Só o celular, se eu não tweetasse muito, aí eu caía lá nos ranks. Perfil de grande engajamento. Teve esse ano uma matéria, por exemplo, do Globo, mostrando o engajamento sobre o Faz o L. O meu perfil, dentro da direita, é o perfil que tinha o maior engajamento no Twitter. Ano passado, nas tretas que envolveu o Sérgio Moro, você olha na direita lá o meu nome, né? Eu peguei no pé do Moro, né? Pra ninguém poder esquecer quem aquele cara foi e quem aquele cara continua sendo. E mesmo assim, com toda essa relevância, matérias da Globo falando sobre mim, nunca pude receber. Uai, mas vocês falam de mim? O Lauro Jardim, o colunista, não, o baiano, especialista em dossiê, escreveu isso uma vez. E aí? Então assim, né, é meio complicado esse critério aí de relevância. Tem gente com 800 seguidores, mas porque é jornalista da Globo, que tinha um selinho verificado. Esse que é o ponto da máfia. Eles estão perdendo o poder. A mesma tecnologia que pode nos aprisionar, talvez seja a única forma de a gente ter algum tipo de reação contra, né, o establishment. É como você pensar na defesa, né? Sei lá, quando você tem uma ferramenta para se defender, às vezes está equiparado, né? O cara pode ser o mais forte do mundo. É ferramenta versus ferramenta. E aí disse que o selinho era algo cobiçado. Mas cobiçado por quê? Pela credibilidade que trazia. Uma credibilidade ancorada na certificação de identidade. Não, não era isso. Vocês vendiam como uma classe superior. E, gente, outra notícia para animar vocês. Isso saiu agora no meio de março, mas eu não tinha visto. O Elon Musk, ele está trabalhando junto com outras pessoas, com a empresa aí, para desenvolver um telefone. Os telefones já tem o 5G, tem o Wi-Fi, isso vocês conhecem, né? 4G, 5G, Wi-Fi, isso todo mundo conhece. Ele quer que um telefone, o smartphone que você tem, consiga também captar sinal dos satélites que ele tem. Tá, mas por que eu deveria me animar sobre isso? Eu te conto. Eu vou te dar um exemplo que é bem palpável na realidade. Se tu quer sair de Feira de Santana, minha terra natal, até Porto Alegre, cruzar de norte a sul o país, né, pela costa. Se você vai de carro, meu irmão, assim, você pode fazer 1001 curvas, né? Mas você precisa de uma estrada para ligar um lugar até outro lugar. Por mais que o seu telefone tenha 5G, 4G, Wi-Fi, etc, tudo mais, você não vê um fio da estação que você tá para outro lugar e outro lugar, outro lugar, em determinado momento, principalmente entre continentes, entre locais, existirão cabos de fibra ótica, de, sabe, alta velocidade e tudo mais. Tem toda uma fiação submarina que conecta ao mundo.
A internet, no final do dia, ela é feita de uma infraestrutura física, cabos. A internet é assim. E aí, olha o ponto. Se vem um governo autoritário, como o governo lá do Oriente, e fala assim, as pessoas desse país não podem acessar esse site, não podem acessar essa plataforma. Como é que eles proíbem isso? O país, ele é dono da infraestrutura. De forma assim, bem simples. É como se ele chegasse lá, o porteiro, tivesse um porteiro, ó, porteiro, não deixa nenhum tráfego, né, nenhum tráfego de pessoas, informação, sair do Brasil e ir para naquele site, que está hospedado em tal lugar, ou aqui no Brasil. Eles podem bloquear, porque a infraestrutura é deles. Você utiliza essa infraestrutura para você chegar a determinado site, plataforma, etc, tudo mais. Se você acessa via satélite, amigo, você tem basicamente você está criando uma nova internet. É como se você estivesse privatizando a rodovia, só que a rodovia privatizada, na verdade, é uma nova rodovia. O cara construiu uma rodovia do lado. É minha. O governo brasileiro, o governo lá do Oriente proibiu. Mas eu vou acessar aqui, viu? Você não tem nem porque a VPN faz no dia tentar meio que burlar esse processo de uma forma. Você não tem. E aí? Então, da mesma forma que a tecnologia pode aprisionar, a depender dos próximos movimentos do Elon Musk, que já vem causando aí um surto no consórcio, essa parada aí da internet é bem interessante. Imagina aí pessoas ao redor de todo o planeta terem uma nova infraestrutura que os governos não terão controle. Por outro lado, você tem um cara com o controle remoto do mundo em sua mão. Também é meio perigoso, né? Mas é a concorrência. Concorrência. Vamos ver como é que os governos democráticos, autoritários, nada. Eu acho que vai acontecer o seguinte, para poder comercializar telefones com esse tipo de acesso, né, via satélite, eles vão criar uma série de regulamentações. Você só vai poder vender esse tipo de telefone no Brasil, a Anatel só vai certificar, tiver isso. Mas ao mesmo tempo, olhando o mundo dos videogames, onde a turma hackeia, né, pra instalar jogo sem pagar, o PlayStation, o Nintendo Switch, Xbox e tudo mais, o pessoal craqueia jogo de computador, tem uma grande chance também do pessoal dar um bypass nisso, né? Vamos observar. O Elon Musk às vezes faz uma jogada assim que eu fico surpreso. Interessantes. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do planeta nos próximos anos aí. E eu acho que isso é coisa pra, cara, rápido todo mundo ter acesso. Coisa de 1, 2 anos. Podemos ter algumas grandes mudanças no mundo. Continuando. E aí voltando para o Ministério da Verdade. E uma coisa que a direita tem que aprender é ter paciência. Às vezes a paciência é uma... Às vezes não, ela sempre é uma virtude muito boa. Não é ser preguiçoso, sabe? Não é ser devagar, é ter paciência. Muitas coisas... Quando, assim, sabe aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? A turma da direita tem que interiorizar isso. Depois da tragédia, gente, da mesma forma que muita gente tentou jogar em cima de Bolsonaro, teve uma turma, teve alguém aí que teve a brilhante ideia de falsificar uma foto, colocar a cara do criminoso, do monstro, meio que fazendo L. Aí algumas pessoas começaram a compartilhar. Quando as pessoas compartilham, às vezes não é da direita, às vezes foi tudo proposital, até o início. Pra quê? Pra usar aí da raiva que muita gente tá, e você dá vazão nesse tipo de postagem, e a postagem começa a circular, aí o governo vem e fala, ó, tá vendo? Tá vendo a quantidade de mentiras nas redes sociais? É por isso que precisamos, né, fazer a censura do bem, a regulamentação das redes. E aí o PT não dorme serviço. Ó. O PT aciona a justiça e pede condenação de autores de posts que vincularam o Lula, né, ao que aconteceu, a tragédia. Aí eu falo, mas e a turma que fez contra Bolsonaro? E eu respondo pra vocês. Será que alguém do lado da direita fez lá, né, uma peça bonitinha, pegando as postagens das redes sociais com os links e acionando a justiça e falar, ó, esses perfis aqui eles têm que ser responsabilizados por esse discurso ligando a Bolsonaro. Teve até a turma do consórcio, né? Então, assim, a turma também tem que se mover. A justiça, ela é para ser reativa, ou seja, a justiça só age mediante a uma queixa. Ela não vai se mover aleatória, não deveria, né? Às vezes ela se mexe. E a favor da direita, assim, às vezes você cutucando, ela não vai. Então, a turma da direita também tem que descruzar os braços e checar o que anda compartilhando. Outra coisa aqui que
Eu sei nem como comentar isso daqui. Mas enfim, o Nicolas, quando ele era vereador, ele comentou sobre um caso bem complicado que envolvia uma galera aí, arco-íris. Sabe que banheiro de escola? A discussão que tá tendo se pode usar o banheiro, se não pode usar o banheiro. Então ele fez isso daí. E aí, porque ele fez essa denúncia, a turma do PSOL prestou queixa. E aí o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra Nicolas, ter exposto aí, né, a priori a aluna. E disse que ele agiu de forma discriminatória. Foi em julho do ano passado. Compartilhou imagens, né, e a turma do PSOL foi pra cima. E aí o Ministério Público, depois disso aqui eu estou falando que na peça aí tem pelo menos 5 pontos a denúncia. As coisas mais absurdas, você para pensar assim, né, que o Nicolas está sendo acusado. Essa violência psicológica, citando ódio, isso, aquilo, outro é demais. E aí, hoje em dia, né, se você fala contra esses grupos, isso foi equiparado ao crime de preconceito em relação à cor de pele, né? O ismo, Davi, começa com Ra e termina com ismo. Então, veja como são as coisas. Veja como são as coisas. E estão pedindo, inclusive, a cassação do mandato dele agora, sendo deputado federal. Isso daqui foi do ano passado, ele era vereador. Eu acho que é um ponto que muita gente tem um certo receio, tem um certo temor. Principalmente quem tá com filho em idade escolar. É justiça no Brasil. Outra coisa falando de justiça, eu achei bem engraçada essa matéria aqui do Globo, por diversas razões. Investigação contra Bolsonaro por interferência na PF se arrasta há 3 anos. Nunca esqueçam que eu não sei se eu diria mais perverso do que a turma do MBL, mas talvez tão perverso quanto um dos principais. Assim, eu não sei se ele é o principal ou se a turma do MBL conseguiu ser pior com o Ayan, com a CPM das fake news. Mas o que o senhor Sérgio Fernando Moro fez para provocar a perseguição da direita no nível judicial, isso não tá no gibi. Isso não tá no gibi. E a nota fala o seguinte, ó. A investigação foi aberta a partir das declarações do Moro ao pedir demissão em 2020. Falou um monte de coisa. Cheio de furos. A gente foi de cabo a rabo, foi, voltou, etc. Quanto mais você cavava, mais coisas estranhas apareciam sobre o Moro. E olha que interessante. Apesar da repercussão, né? Apesar do esforço da imprensa em condenar Bolsonaro, a Lindora, braço direito de Aras, ela enviou ao Supremo um parecer pelo arquivamento do inquérito, que não ocorreu até agora. Até agora o caso não foi arquivado. A aposta no judiciário é de que um procurador escolhido por Lula e, portanto, menos alinhado a Bolsonaro, poderia rever pelo arquivamento. Porque aí fica meio ruim, né, pro judiciário, contra a opinião do Ministério Público que pediu arquivamento. Fala, quero arquivar, não vou arquivar, não. Vou arquivar, não, vou julgar, Bolsonaro tá errado. Meio complicado, mas se a PGR pede pela condenação de Bolsonaro, você fala, pô, eu só estou cumprindo o que a PGR pediu. E a PGR que apresenta a denúncia. Podemos ter problemas ainda. Bolsonaro ainda pode ter problemas por conta do Moro, a depender do PGR escolhido pelo Lula. Eu espero de coração que a direita nunca se deixe levar pelaquela história. Ah, mas precisamos de aliados. Ah, mas nesse momento o Moro também está contra o Lula. Cuidado com o Moro. E vamos lá. Falar da carreta furacão. Eu falei que eu não sabia se dá pra falar o Haddad, né? Eu sabia que tinha alguns assuntos aqui que ele precisava de uma explicação maior. O Lira comentou aí no dia de ontem, né, que ele não vai admitir retrocesso do marco do saneamento. Comentando bastante no vídeo de ontem sobre essa questão. Ele diz que ele defende a revisão do marco do saneamento com o propósito de aperfeiçoar a legislação vigente. Porém, alerta que o parlamento irá analisar criteriosamente as sugestões, mas não vai admitir retrocesso. A declaração do Lira foi interpretada como um sinal de que ele vai se mobilizar para derrubar parte dos atos do Dilma.
Parlamentares aliados de Lira já começaram a rascunhar os PDLs, né, para tirar os efeitos dos atos administrativos. O Dilma fez na canetada. Na caneta, assim, ó, perdeu o Playboy. Mas o antidemocrata é Bolsonaro, que fez mudanças através da legislação, né? Através do Congresso. Projeto de lei, votou, aprovou. Partido Novo, que tinha lá o Felipe Dávila, pregou o voto nulo, é cúmplice. Agora resolveu assinar o judiciário contra as mudanças no marco legal do saneamento. Uai, eles são cúmplices nisso, né? Até estranho. Talvez estejam arrependidos. Aí diz que a legenda protocolou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF, na qual alega que o governo violou os princípios da separação de poderes, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades regionais, da prevalência dos direitos humanos, da vida, da saúde, da moradia, do meio ambiente, do pacto federativo e da licitação. O Dilma fez coisa mesmo, viu? Não é por nada não. Aí, o Josias... Josias, aquele carequinha do UOL, surtado contra Bolsonaro. O Josias vai falar agora o seguinte, ó. Lula recoloca as estatais na trilha da roubalheira. É sério. Nossa, quem poderia imaginar? O problema não é retirar 7 empresas públicas do Programa Nacional de Desestatização. Nos palanques de 2022, o Dilma avisara que não venderia as estatais. A questão é que o Planalto e seus aliados recolocam as estatais na rota da maracutaia. Que ele fala da questão derrubada da lei das estatais, uma mudancinha aqui, uma mudancinha colar, etc, tudo mais. E os amigos, os amiguinhos que estão entrando aí para vários cargos. Aí lá para frente diz, ó, na prática, ao manter a empresa sob o controle do Estado sem explicar adequadamente o que planeja fazer com elas, o Planalto arma as próximas jogadas. Para justificar a presença de estatais no balcão, Lula repete um de seus bordões prediletos. Não se pode criminalizar a política. E aí, confunde amnésia com consciência limpa ao esquecer de mencionar que a atividade é criminalizada pelos políticos que cometem crimes. Nossa, né? Quem poderia imaginar? Aí, falando de estatais, olha que notícia bacana, gente. Porreta! Porreta! Olha. Tem uns momentos que eu travo, que eu ia falar uma coisa, aí quando eu penso em falar, meu cérebro diz, cala a boca. Você quer tomar um processo? Fique quieto. Eita. Aí trava. Aí eu tento correr algum outro caminho na cabeça, né? Aí tem aquele tempo que você pensa num caminho, aí o cérebro processa e fala, não, deixa eu ver aqui se pá. Não, fica quieto. Esse aqui também não pode. Só fala aí, comenta o assunto, né? Não fica divagando demais que vai dar ruim. Mas enfim, ó. Servidores apelam a Lula contra a nomeação de marido de senadora. O marido da Elisiana Gama, aquela que também fez uma posição histérica contra Bolsonaro. 3 entidades que representam o órgão enviaram a carta por Rui Costa. Cabe à pasta chancelar nomes para cargos de comando do desgoverno. No documento, as entidades se dizem estarrecidas devido à desqualificação do indicado para liderar o SGB-CPRM. O documento relaciona, olha o naipe, veja se ele não está no lugar certo. Eu acho que ele é muito qualificado. Talvez seja por excesso de qualificação, porque esse cara aqui nasceu para fazer parte do governo do Dilma. O documento relaciona processos arquivados ou em trâmite contra Melo Neto. As entidades citam processos por crime ambiental, uso de documentos falsos, sonegação de tributos, além de denúncias de agressões mulher. Achou pouco? Outro agravante é a inaptidão técnico-científica, confirmada pela falta de formação para o cargo pretendido, sendo formado em administração, além de inexistência de conhecimento prévio ou experiência na área de geociências ou mesmo relacionada ao setor mineral. Dá para vocês? Ele vai trabalhar numa dessas empresas do governo aí que tem a ver com a questão de mineração, rochas, geologia, né? Geociências como um todo. Ele não tem nenhuma experiência.
Mas tem um baita currículo aí, né? Quando você puxa a ficha no baita currículo. Tá no lugar certo. Por isso que todo mundo fez o L. Eu acho que eu não configurei ainda, velho. Que eu faz o L. Não configurei. Tem que botar aqui de novo, faz o L. Acho que eu apaguei o arquivo. Por isso que não tá dando no play. Mas tudo bem. Falando em nomeações, porretas. Essa daqui vale ouro. Vale ouro. É da Vale. O CEO da Cosan tem sinal verde para integrar o conselho da Vale. Lembra da Cosan? Do Rubens Ometo? Então, uma das mais respeitadas agências de análises de assembleias e nomeações de conselhos corporativos, a ISS, emitiu nesta segunda avaliação favorável ao ingresso de Luiz Henrique Guimarães, CEO da Cosan, no Conselho de Administração da Vale. Trata-se, nesse caso, de uma mudança de postura da agência, que inicialmente havia vetado o nome por considerar que o executivo já integrava muitos conselhos no mundo corporativo. A eleição ocorrerá no dia 28 deste mês. Guimarães comanda a Cosan desde 2020, tem em seu portfólio companhias como a Compass, Move, Raizen, Rumo. Aí, a gente vai voltar naquela matéria. Vamos voltar nela. Fazer aqui um pequeno break. No mesmo dia, o Bonin publicou essa nota, às 11 da manhã. O João Pedroso de Campos publicou essa nota, às 4 da tarde. Bilionário, campeão do financiamento político, faz doação generosa ao PT. Quem? Rubens Ometo, que já havia doado R$1 milhão, né, ao partido em 2022 e iniciou 2023 colocando mais R$600 mil nos cofres petistas. Aí subtítulo, né? Vamos lá. Acostumado a ser generoso em doações a campanhas e partidos políticos. Eu ia para no doações, né? Eu não vi que era para partido político. Mas se fosse doações, eu ia falar: Rubens, prazer, Kim Paim. Tamo junto. Sou gente boa também. Não tenho empresa ainda. Posso ter um dia, né? Nunca se sabe. Pode comprar na planta. Mas enfim, o bilionário do agro, Rubens Ometo, dono da Cosan, já fez um aporte vultuoso no caixa do PT neste ano. Logo no dia 2 de janeiro, o empresário injetou R$600 mil na sigla do Dilma por meio de uma transferência eletrônica a título de doações para a manutenção do partido. A doação do Ometo só apareceu recentemente na prestação de contas do PT à Justiça Eleitoral. Aí, esse parágrafo ainda é da nota anterior. Como mostrou o radar, Rubens Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda privada, né, privativa, com o Dilma, em 17 de janeiro, onde, olha só agora, o Ometo apresentou um baita plano bilionário de investimentos da Cosan nos setores de energia e infraestrutura. O Ometo também preside os conselhos de administração da Compass, a mesma Compass que a gente acabou de falar, da Rumo, a mesma Rumo que a gente acabou de falar, e a Raizen, a mesma Raizen que a gente acabou de falar. Rapaz, o Ometo é sensacional, eu tô ficando fã desse cara. Ele aparece em janeiro, no preto que ele se encontra com Lula, vê a notícia triste aí para o Brasil que a Ferrogrão não vai avançar. Não vai avançar. E segundo Lauro Jardim, essa questão da Ferrogrão envolve grandes empresas, disputa de grandes empresas. Eu não sei porque o Lauro Jardim colocou algumas empresas que estão aqui nessa... Não sei, né? A gente comentou isso em janeiro. Depois, chegou aí, final de fevereiro, veio aquela treta dos combustíveis. Esse que apareceu também, a turma aí dos sucraleiros, do etanol, a turma da Raizen, falou: não, temos que taxar a gasolina. E taxar mais do que o álcool, que o que eles produziam, né? Por quê? Porque a gasolina emite muito carbono. Agora tá aí. Jogador, viu? Jogador. Pelé do empresariado. Rubens Ometo. Aí voltando para a primeira matéria, né? O que é que o CEO vai fazer? Se ele integrar o conselho da Vale. Acionista de 4.000% da Vale desde outubro de 2022, a Cosan é vista nos bastidores como um sócio que poderá ter papel bastante significativo no objetivo de aprimorar a gestão e acelerar a transição energética do setor siderúrgico a partir do seu movimento na gigante brasileira do minério. Já imaginou a Vale, que produz vários minérios importantíssimos, siderúrgicos, sabe, ela segue um caminho, já pensou a Vale tomar decisões que no final da linha, por pura coincidência, só coincidência, não é proposital. O Brasil é o país da coincidência. Isso não vai acontecer.
Mas não é coincidência que a Vale toma uma decisão que ajuda todos os brasileiros, inclusive algumas empresas que a gente acabou de comentar. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil da picanha. É assim que as coisas funcionam no Brasil. É sensacional. Talvez o Rubens Ometo aprendeu, e essa turma, com a BlackRock. Isso é o que a BlackRock faz. Ela compra uma porcentagem da empresa para ela ter o poder de voto e emplacar nomes. E aí a BlackRock, com teu dinheiro, não teu, né, que tu não investe, mas também tu mora nos Estados Unidos, etc. Ela sai comprando empresas pelo planeta, com teu dinheiro, te dá uma parte lá do lucro, só que ela comanda. E ela vai avançando com diversas agendas. Olha, fica até quieto, viu? Fica até quieto. Só para encerrar aqui o vídeo, acho que essa aqui tem mais, talvez mais uma depois. O C6 Bank lançou agora um aplicativo que é engraçado. Você abre a sua conta bancária, né? E só tá negativo. Não é dinheiro, não. É de compensação. Já pensou, toda vez que tu abrir o teu celular, tá um número vermelho? Tá sempre aquele vermelho que te dá uma agonia pra te fazer sentir mal. Compense o carbono. Compense, rapaz. Carboninho, compense o carbono, pô. Ali, ó só. 20 quilos de carbono. Paga aí, irmão. Bota teu dinheirinho. Tá começando. Tá começando. Agora é voluntário. Vamos ver quando eles tornarem isso daqui obrigatório. Aí, falando do meio ambiente também. Olha que bacana, né? Desmatamento no Cerrado bate recorde no primeiro trimestre. A Amazônia tem segundo pior índice. Parabéns, Marina Silva. Ela fala que é revanchismo dos bolsonaristas. E o que eu achei engraçado é que quem defendeu o desgoverno na matéria do Globo foi a WWF. Aquela ONG que a gente comentou recentemente e que o próprio Aldo Rebelo comentou no vídeo compartilhado pelo Plínio Valério, que é que deve, sei lá, presidir, né? Ele que tá tocando o barco aí da CPI das ONGs. A WWF, que foi uma parceria com o desgoverno para gerenciar aí, né, territórios indígenas, e a WWF, que promoveu um curso para os indígenas se formarem como líderes, um curso, né, apoiado daquele jeitinho pela USAID, né, um instituto vinculado ao governo americano. Ah, Brasil. Falei pra vocês que são sindicatos do vídeo, né? Vou deixar pra comentar depois, com mais calma, porque eu quero comentar isso daqui. Também quero comentar sobre o MST, etc, tudo mais. E mais umas besteirinhas. Isso a gente comenta amanhã. Mas tá bacana, né? Tá bacana acompanhar o rumo que o Brasil tá indo. Eu acho que quem tava certo no final do dia é aquela turma que pregava assim, ó, vai virar Venezuela. É o que tá aparecendo no Brasil, do jeito que as coisas estão indo. Tá cada vez pior. E é isso. Eu fico por aqui. Lembra de curtir, compartilhar, né? Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. O Atlas basicamente tá na sua fase final. Vem agora o layout, né? Agora ele vai vir muito melhorado no mês de fevereiro e bem maior. Deu quase 300 páginas. Ficou grande, viu? 82 mil palavras, quase... Eu não sei se bateu 800 notícias, acho que bateu 800 notícias, posts, documentos, até tudo mais, vídeos. E quem quiser assinar, não assinou, kimpaim.com.br. E compartilhe esse vídeo. Com fé em Deus. Espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Fui, meus amigos.